Focados em lobisomem. Olá, o meu nome é Rafael, vulgo Saled. Sou natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e moro em Lucerna, na Suíça. A história que eu vou contar aconteceu em 2010, na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Estava eu no primeiro ano da faculdade. Me sentia muito preso. Falei com meu pai e logo ele disse: escolhe uma viagem e eu vou pagar para você. Meu pai e minha mãe eram bem-sucedidos financeiramente e nunca me deixaram faltar nada. Eu queria uma viagem para fora do Brasil, tipo Inglaterra, Holanda, Canadá e etc. Meu pai concordou e falou que eu merecia o melhor, mas ele me sugeriu o Rio Grande do Sul. Falava que era um lugar lindo e maravilhoso. Eu fui logo e já escolhi um rodeio chamado Crioulo, um rodeio internacional e muito cultural, na cidade de Vacaria. Eu estava agoniado, pois seria uma viagem de alguns dias e eu não estava acostumado a viajar sozinho. A minha mãe pensou e disse: Rafael, seu primo Miranda, chama ele, será uma ótima companhia e também é um menino de grande responsabilidade. Eu gostei da ideia. Miranda precisava, pois na sua casa estava uma guerra. Ele pegou escondido um livro de feitiços que a minha tia tinha em sua casa. E isso causou uma grande discórdia. Eu nunca acreditei na Bíblia ou feitiçaria, mas os meus pais me ensinou que tudo tinha um certo respeito e que eu nunca desrespeitasse. Ele pegou o livro da minha tia e copiou diversas coisas. Sua mãe ficou inconformada, pois não era do ensinamento que ela tinha dado. Ela tinha punido Miranda, pedindo que ele saísse de casa, porque na verdade o que ele fez causou um impacto na família e ela não passaria aquela vergonha. Meu primo Miranda foi para a casa da nossa avó e ali já estava alguns dias e não ia nada bem. Minha avó falava todos os dias que se ele queria algo, ele não era daquela maneira que ele iria encontrar. Mesmo morando com a minha mãe disse: fala pro Rafael cuidar dele. Ele nunca saiu para tão longe assim. Compramos a passagem e depois de 2 dias viajamos. Fomos até Belo Horizonte e de lá pegamos um avião até descer em Porto Alegre. Assim que chegamos, já era noite. Pegamos um táxi
e andamos umas 3 horas e meia até chegar na cidade. E assim que chegamos, fomos para um hotel e não conseguia dormir. Estava ansioso e pensativo. Miranda deitou e logo apagou, acordando somente no outro dia. Quando chegamos na cidade, o rodeio já tinha começado há uns 2 dias e eram pessoas de todo o mundo. Eram pessoas do mundo inteiro. Eu falava inglês e estava à procura de alguém. Estava à procura de alguém por ali. Miranda não tinha dificuldade de interagir, pois sabia também falar o espanhol, o francês e alguns outros idiomas. O tempo passava rápido e logo chegou a noite. Fomos assistir a tão esperada gineteada. Miranda já tinha se lançado nos fandangos e outras coisas. Enfim, a gineteada começou. Era um espetáculo. Do nosso lado, um México que falava muito. Do outro, 3 meninas bonitas e sorridentes. Aquele mexicano falava muito. Falou mais ainda quando percebeu que entendíamos a sua língua. Aquele cara era sinistro. Seu olhar era profundo. Podia ver uma escuridão imensa naquele olhar. O clima começou a ficar diferente. E do nada, aquelas garotas começou a puxar assunto. Uma daquelas garotas estava obcecada pelo mexicano e foi logo se atirando em cima dele. Saímos todos juntos para comer alguma coisa. Miranda logo falou: Esse cara tem algo de errado com ele. Aquele cara estava embebedando uma das meninas. Já estava com um comportamento muito desagradável. A menina, obcecada por aquele cara, não percebia que estava ficando muito louca. O cara a beijava, mordia de um jeito excitante. Antes que eu falasse alguma coisa, Miranda olhou e disse: Você é um psicopata e tanto. Porque não fez tudo isso quando ela estava completamente lúcida. Você embebedou a garota para ter tal facilidade em fazer alguma coisa. Aquele cara olhou com um olhar de ódio e respondeu alguns palavrões em inglês. Umas coisas pesadas. E eu logo entrei no meio, tentando apaziguar a situação. Mas foi difícil. Aquele mexicano saiu do local onde nós estávamos e não cessou as ameaças contra o meu primo. Paguei a conta e chamei o Miranda para irmos embora. As meninas tomaram um táxi e foram embora. O lugar onde estávamos hospedados não era longe. Ficava uns 2 quarteirões do local. Fui conversando com o Miranda e perguntei para ele o porquê dele tratar aquele mexicano daquele jeito. Então meu primo respondeu: Aquele cara, ele não é um homem. É uma fera camuflada. Eu não entendia.
e ele falou que aquele homem era um cane licantropo. Oh, garoto, eu comecei a rir e ele me olhou e disse: se aquela garota tivesse ido, seria a última noite dela. Eu não aguentava de tanto rir. No outro dia, o mexicano estava na portaria de onde estávamos. Ele nos esperava do lado de fora. Quando nos viu, ele veio até nós e nos pediu desculpa pelo ocorrido, a fim de fazer as pazes. Chamei aquele homem para tomar um café. Miranda não foi. Disse que iria procurar um lugar legal para irmos à noite. Ao chegarmos em uma panificadora, o homem perguntava quem era o Miranda e o que ele era. Ele se sentia incomodado com meu primo e me disse: esse seu primo não é gente. Me humilhou na frente das meninas. Logo ele queria todas elas e por isso correu. Por isso correu comigo. Eu disse que meu primo não era ruim e que aquela atitude foi devido à criação. Aquele homem nos convidou para ir em uma festa na casa de um amigo dele, que morava a alguns quilômetros dali. Ele me pediu: leve seu primo assim contigo. Eu e ele ficaremos em paz. Chamei o Miranda, que logo se recusou e disse que aquele cara não era gente. Então eu disse a ele: mano, o cara é bonitão. Você tá com medo dele? Você tá com medo que ele pegue todas as garotas e não deixe nenhuma para você? Miranda logo respondeu: Rafael, eu só tenho medo daquilo que não me assusta, as coisas que me fazem medo. Já estou preparado para lidar com eles. Após muito insistir, consegui levar o Miranda. Chegamos no tal sítio. Já era mais de 17 horas da tarde. Estavam tocando muitas músicas, forró, fandango e muito mais. Logo que chegamos, uma linda garota veio me chamar e começamos a dançar. O tempo passou e saí com aquela garota. Ela me levou à beira de um riacho e comecei a conversar. E quando me dei conta, estava beijando aquela linda garota. Estávamos uns 500 metros do local onde acontecia a festa. E então comecei a ouvir gritos aterrorizantes e pessoas correndo em um pânico total. E de repente vi uma senhora que corria e me pedia para entrar na água. Ao ver a senhora, atrás dela pude ver um grande cachorro negro que corria em uma disparada só. Quando vi aquilo, me joguei dentro do rio. Aquela criatura veio correndo em uma velocidade descomunal. Bateu na senhora, que caiu e não se levantou. Aquilo ficou me olhando e rosnando muito alto. Aparentava estar muito zangado com algo. Aquele demônio ficou de pé e começou a andar, sentindo a água onde estávamos. A garota disse que ele não era muito fundo.
e dava para ver, pois a água batia no meu quadril. A fera veio andando em pé e entrou na água. Fiquei desesperado. Aquele ser dava uns 2 metros de altura. Seu porte físico era de um homem muito forte. Comecei a chorar e a temer pela minha vida. Comecei a escutar alguém rezar em um dialeto bem diferente. Era um tipo de aramaico ou grego antigo. Pensei que fosse o Pai Nosso, mas para minha surpresa, não era. Era alguém invocando algo que não sei o que era. A voz foi chegando perto e a criatura fez um silêncio assustador. A voz foi chegando e quando vi, era o meu primo Miranda. Ele estava fazendo algo. Ele estava fazendo algo que era assustador. Ele estava fazendo aquele ser entrar em um tipo de transe. Eu temia muito. E não conseguia dizer. E não conseguia falar. Não conseguia dizer nada. Aquele animal começou a rosnar e sacudir a cabeça. Quando de repente ele caiu. Meus olhos não acreditou. E na minha frente aquele ser estava se transformando exatamente naquele mexicano. Não sei o que aconteceu, mas só sei que parecia um filme ali na minha frente. Miranda desmaiou e não acordava de jeito nenhum. Levamos ele para a casa de uma vizinha próxima. E ali ele amanheceu, sem se lembrar de nada. Ele estava bem. Ele começou a ficar perturbado e ter pesadelos horríveis. Minha tia não sabia o que estava acontecendo. Após alguns dias, chamou um pastor que orou pelo Miranda. E ao findar a oração, aquele homem disse: não é possível seguir a 2 deuses. Toma jeito, menino. Você está curioso pela escuridão. Perguntei ao Miranda o que era aquilo que ele havia feito. E então ele me disse que aquela era uma oração que havia tirado de um livro chamado Capa Preta. O mesmo livro que peguei da nossa tia. Fiquei curioso e descobri coisas sombrias. Mas vou jogá-las fora. Por isso, não me importa mais. Ele queimou muitas folhas que estavam em diversas línguas e dialeto. Miranda voltou para a igreja e eu segui o meu caminho. Sendo ruim o que ele fez, Miranda salvou a minha vida e a vida daquela inocente garota. Obrigado.